O desenvolvimento econômico de uma cidade só faz sentido se ele envolver também os moradores, ou seja, melhorar a qualidade de vida deles. E uma estratégia muito eficiente para se atingir isso é definir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E para falar sobre um assunto tão importante, eu vou conversar agora com o coordenador do programa aqui na Prefeitura de Santos, Fábio Tatsubo. Fábio, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Obrigado, Marco, pela oportunidade da gente colocar e conversar. Como você disse, né? Os ODS, eles precisam muito da parceria entre a administração pública, a sociedade civil e a iniciativa privada. E é com essa união de esforços que realmente a gente tem a possibilidade de fazer as mudanças e alcançar essas metas desafiadoras da ONU. Fábio, para quem não está familiarizado com o tema, o que significa ODS e o que isso tem a ver com a vida do cidadão comum? Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos propostos pela ONU, com 169 metas, e isso interfere na vida das pessoas, porque ela, na verdade, Marcos, ela começa muito antes, né? A gente vai pegar a primeira ação global dessa questão, ela vem lá da Eco 92, já se falava em mudanças climáticas, era para a próxima geração, depois de novo para a próxima geração, agora chegou a grande hora, é para essa geração. E quando a gente fala de mudança climática e dessas metas todas, se a gente realmente der uma olhadinha para trás, os ODS, eles nascem, na verdade, em 92, com metas para 2020, em 2020 metas para agora 2030, então é o ODM que começa com tudo isso, que são os Objetivos do Milênio, e olhando bem, a gente realmente deixou bastante coisa para fazer, e agora é realmente urgente, emergente, e como ela impacta na vida das pessoas. Se a gente pegar só a questão do aquecimento global, um mês atrás, nós tivemos uma primeira uma ação que é emergencial, que aconteceu no Rio Grande do Sul. E como é que essa questão do Rio Grande do Sul, no verão a gente teve o Amazonas, o leito, podendo ser visto com uma grande seca, ela afeta mais caro na questão da alimentação. É um dos impactos, é uma das ações que os ODS promovem. E o que ela quer é expandir essa ação para diminuir a desigualdade social também. Então temos bastante coisa para fazer e é juntos que a gente vai conseguir alcançar essas metas. Fábio, esses 17 objetivos, eles estão interseccionados, estão muito correlacionados. Eu queria que você me desse um exemplo de como uma ação em um setor pode influenciar positivamente os resultados em outro setor. Os ODS, eles realmente são transversais. O que você age e coloca energia em um ODS, ela afeta vários ODS. E eu vou dar alguns exemplos. Nós seguimos pela Prefeitura de Santos o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, do Programa Cidades Sustentáveis, desde 2016. E lá nós temos vários compromissos. E uma delas é realmente melhorar os indicadores que são relacionados aos ODS. Então, nós temos o ODS da bandeira 16, que é a Instituições Eficazes, e lá nós temos indicadores, por exemplo, que nós estamos no nosso radar, com plano de ações transversais, o homicídio juvenil masculino. Como é que a gente resolve o homicídio juvenil masculino? Ter mais guardas municipais? É só ter mais CCO? Ou ela, na verdade, vai passar por outras ações? Maior investimento na educação, um melhor entendimento da economia, da bandeira do trabalho e renda, da inovação. Então, quando nós fizemos a pactuação dentro dos contratos PDR, por exemplo, que é o Programa de Resultados da Prefeitura, onde tem metas a cumprir durante o ano, essa meta ela entrou em todas as secretarias. De que forma? Aumentar a quantidade de cursos de capacitação e qualificação em áreas de alta vulnerabilidade social. Nós temos 3 secretarias em qualificação, elas tiveram metas ampliadas para esses territórios. Aí nós vamos avançando. A ONU, ela entende que a $10 investir em cultura e esporte são $100 economizados na saúde e na segurança. Então, quanto maior o investimento do esporte nessas áreas de vulnerabilidade, de cultura, ela vai afetar
o indicador do homicídio juvenil. Então, tudo é tão transversal, Marcos, que eu vou dar outro indicador que a gente conseguiu sair do vermelho, fomos para o laranja na amostragem de 22 e na amostragem de 23 em verde, obesidade infantil. Aí vou pegar dados do SUS, 4 bilhões de custeio do SUS para doenças relacionadas à obesidade. É só na prefeitura que isso vai acontecer? Não. Ela vai precisar também, ela vai passar pela família, ela vai passar pela iniciativa privada, com alimentos com menos sódio, com menos açúcar, com menos gordura hidrogenada. E aí, nas reuniões que eu tenho desse programa do PDR, que é tão importante, que fez os ODS acontecerem na nossa cidade, a CET perguntou: por que estou negociando obesidade infantil se eu sou companhia de engenharia de tráfego? E qual que é a lógica? A gente consulta os técnicos para poder criarmos essas metas. E a meta proposta para a CET no primeiro contrato foi aumentar a quantidade de paraciclos de zeladoria da malha cicloviária. Para a comunicação, uma maior comunicação e campanha para a utilização desse modal. Aí, o que a CET tem a ver com isso? Se a família adota o modal, nós colocamos as famílias para estar se movendo, né, estar trabalhando no indicador da saúde e, consequentemente, também adotando o modal da bicicleta, a gente da rua. Então, o investimento na educação, o investimento no trabalho e renda, e principalmente na bandeira 16, que é da instituição eficaz, é ter política pública para igualdade de gênero, igualdade racial. Então, todas essas ações, elas se dialogam quando a ação de um afeta o indicador do outro. Fábio, você falou anteriormente sobre a questão do aquecimento global e do desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse para a gente que ações práticas na área ambiental, nos centros urbanos, numa cidade como Santos, por exemplo, podem impactar positivamente e evitar os efeitos negativos das mudanças climáticas. O aquecimento global, nós estamos a 1,5 grau para tornar tudo isso irreversível. E por que nós chegamos a esse ponto? Aumentamos muito a quantidade de consumo de combustíveis fósseis. Então, ações pequenas, individuais, de cada cidadão, nossa, da própria administração, porque a gente controla e monitora o consumo de combustível, ela é fundamental para a gente melhorar ou pelo menos amortizar a questão do aquecimento global. Então, questões simples, Marco, diminuir o consumo de combustível é uma meta, diminuir a quantidade de descarte que nós temos o nosso aterro, que só faltam mais 3 anos para ela saturar. E o que o aterro tem a ver com o aquecimento global? Ela se produz gás metano, isso aí potencializa todo o processo. E dos 100% do que a gente descarta, 50% são reciclados. Então, ela pode retornar na tal da economia circular. Então, não é minerar mais alumínio. É utilizar o alumínio que a gente já retirou da natureza, não agrida mais, porque cascata, para retirarmos alumínio, a gente vai ter que ter maquinário vai ter combustível, vamos ter RH. Então, são questões pequenas de como a gente trata os nossos resíduos, e como eu estava falando, 50% são de reciclados, 40% são orgânicos, que elas podem sim e devem se transformar em compostagem, e os 10% são os descartes, que é de banheiro, essas coisas que realmente aí essas sim deveriam ir para o aterro. E aí, considerando tudo isso, Marco, olha só a importância dessas ações individuais. Quando saturar, e se não tiver outro local para se colocar, porque a nossa área continental é de preservação permanente, vamos ter que levar para outro lugar, ou seja, mais longe. Aí isso incide em maquinário de novo, consumo de combustível, principalmente custeio. Então, o custeio da máquina pública na questão da destinação acaba afetando também. E se a gente unirmos, entendermos que isso tudo dá para se fazer e cada um fazer a sua parte, a gente vai avançar e vamos poder melhorar essa questão desse indicador que é o aquecimento global e que hoje ele é grave e está no nosso dia a dia. Fábio, queria que você me falasse sobre o encontro das cidades ODS, que acontece no próximo dia
21 de junho, em Santos. O encontro ODS, a das cidades ODS, ela se transformou numa ação muito grandiosa. É o país, várias cidades da nossa cidade, do nosso país, se manifestando a favor. Se as pessoas forem no nosso Instagram, vai ver que tem muito depoimento. É sociedade civil engajada, porque são nas cidades que as coisas acontecem. É na cidade onde as pessoas moram e os desafios estão e as soluções também. Nós vamos ter uma extensa programação, isso é ação do movimento ODS, a sociedade civil engajada, cada um contribuindo com o que pode para essa ação acontecer. Nós vamos ter painéis com as principais autoridades que monitoram os ODS, como o Lavito Bacarassi, do CENODES, que é a Comissão Nacional ODS, ligada à Secretaria Executiva da Presidência, a Zuleika Goulart, do Programa Cidades Sustentáveis, que gera o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que mede os 5.570 municípios, o André Otaki, da Caixa Econômica Federal. E o que a Caixa tem a ver com isso? A Caixa fez um investimento de quase 4 milhões no Índice de Desenvolvimento Sustentável para ampliar os dados. Sem dados a gente não consegue entender o que a gente faz, é com os dados que a gente entende o indicador, o status do indicador e ter planos realmente para atuação de metas e prazo para a gente realmente acontecer. E vamos ter também a Lele Coupe, da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, que tem um plano de inserção dos ODS nos municípios do Estado do Paraná. Então é muita gente unida para a gente trazer essa pauta à tona, porque a responsabilidade daqui para frente são mais 4 anos, depois só mais 2 anos, 6 anos que faltam para chegar em 2030, então temos bastante coisa lá para apresentar, conhecer e replicar nos nossos territórios. Queria que você falasse para a gente como tem sido a experiência da implementação dos ODS aqui na Prefeitura de Santos. Nós começamos em 2016 com a assinatura do termo de compromisso com cidades sustentáveis, e isso ter esse termo de compromisso porque ela ajuda a gestão a economizar, a trazer eficiência na entrega do serviço da administração, e isso é fundamental, né? Então ela inicia com o quê? Ter plano de metas. Plano de meta é o plano de governo sendo praticado durante o mandato. Isso passa pelo Departamento ODS também, na ouvidoria, e ter o plano, a pactuação de que aquilo que é prometido em período eleitoral ela seja executada no mandato, ela é o item 0 da ONU, do Programa Cidades Sustentáveis, que monitora, porque isso garante para o cidadão e para o eleitor que aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Segundo, ter dados para entender o que você está fazendo. E por que ter dados é tão importante? Se você não sabe quanto de pré-natal você realizou durante um ano, e não olhar os outros dados, que é nascidos abaixo do peso, natimorto, morte materna, você não entende o quanto que você precisa ainda de colocar energia. Na Prefeitura nós fazemos isso desde 2016, desde 2017, prefeito em exercício, na época Paulo Alexandre, agora o Rogério, semestralmente presta contas do plano de governo, o plano de metas que ela está acontecendo. Isso é austeridade com aquilo que foi colocado como promessa durante um período, né? O compromisso com a sociedade. Temos o Comitê ODS, são todas as secretarias, autarquias, fundações e companhias mistas dentro desse comitê para criarmos plano de ações transversais. E aí uma particularidade que a Prefeitura de Santos tem, que é o PDR, isso garante que essas metas sejam cumpridas para que realmente nós saímos do papel. E quanto mais as prefeituras fazem ações ODS, então, aquilo que é o mais confiança da sociedade, da iniciativa privada, das universidades, para trabalhar em conjunto. E nesse ano nós fizemos o lançamento do Movimento ODS Santos 2030. Esse movimento tem 130 signatários hoje e todos trabalhando para querer fazer a diferença para essas ações. Então, a ONU, ou a PNUD, numa live pedida pelo Movimento Nacional ODS do Estado de São Paulo, me chamou, e a dúvida deles era como é que a gente conseguiu fazer essa conexão que é tão desafiadora. Trabalho. Então, a gente fez a lição de casa, apresentamos e todos viram o que nós estávamos fazendo,
e aos poucos todos foram se engajando nesse processo. E ela vai catalisar agora no Encontro das Cidades ODS. Ele é uma ação legítima da sociedade civil, são as empresas, os parceiros, as entidades, cada um trazendo um pouco do seu esforço para a gente materializar esse encontro tão importante, onde vai trazer as entidades que monitoram os ODS, e agora é colocar isso na pauta para que agora a gente possa praticá-lo já imediatamente, replicar em todos os territórios para as mudanças que a gente tanto quer. Agradeço muito a participação do Fábio Tatsubo, que coordena a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui em Santos e coordena esse encontro muito importante. A programação completa do Encontro das Cidades ODS fica aqui na descrição. Fábio, obrigado por aceitar o meu convite aqui, participar dessa entrevista. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigado, Marco. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu convido você a tocar o sininho aqui, se inscrever no canal Marco Zero e também compartilhar essa entrevista. E certamente você conhece alguém que vai se interessar pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obrigado a todos e até a próxima.